Muito bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei em que horário você está nos assistindo. Bem-vindo ao Berlin Cast. Então, esse é um podcast para quem tem sede de conhecimento, para entender principalmente questões relacionadas à engenharia, relacionados a como é a gestão de uma empresa e também padrão Nelson Rodrigues, a vida como ela é. A gente tem muito empreendedor de palco, né, que fica falando 1000 teorias a mais, mas na hora de mostrar como realmente acontece, né, é diferente, né? Então hoje temos um casal de amigos convidados aí, o pessoal da Sigmativa Empresarial, que vive isso, realmente vive o dia a dia de empreender em casal, né? Então a gente convidou eles aí para vocês entenderem como que é a questão do trabalho, o que é uma inteligência empresarial no ramo da engenharia e também ter um bate-papo, trocar umas ideias, né? Então Anderson, Mari, sejam muito bem-vindos, né? Se quiserem se apresentar, fiquem à vontade. Bem-vindo ao Berlin Cast. Muito obrigada. Obrigado. Honrados aqui com o convite, né, da Berlin. Estamos acompanhando aí boa parte da história da Berlin junto à Sigmativa. E somos extremamente gratos, né, por poder percorrer esse caminho junto com a tua empresa e conseguir, né, através da inteligência empresarial, acolher não só as dúvidas em relação à contabilidade, mas também em relação aos demais serviços que a gente, enquanto inteligência empresarial, consegue trazer, né, por meio do BPO financeiro, que cuida também do financeiro da Berlin, né, com a certificação digital, que o Ademir sabe que está em casa, né, então, se precisar, vem te atender aqui, né, e é através dessa diferença, com esse acolhimento em relação ao empresário, né, que a Sigmativa tem desenvolvido o seu trabalho para chegar tão longe quanto a Berlin está chegando, né? Então, nós, enquanto empresários da área da contabilidade, temos a felicidade de também conseguir percorrer o caminho do crescimento e poder acompanhar de perto as empresas que são nossas clientes também nessa ascensão de crescimento nas empresas dela. Então, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Estamos lisonjeados de estar aqui, né? Afinal, empreender em casal, a gente sabe que não é tão simples assim, né, Anderson? É isso aí. Então, né, a Mari já apontou muito bem quão honrado a gente está em participar desse podcast e todo esse desenvolvimento da Berlin, né? Para quem não nos conhece, Mariana e Anderson, nós somos os CEOs da Sigmativa. Somos um escritório de contabilidade que foi transformado em inteligência empresarial. Ao decorrer dos anos, o desenvolver da contabilidade, a gente acabou agregando a esse serviço vários outros hubs, que são as nossas soluções para que o empresário possa empreender com tranquilidade. Falando nisso, né, aproveitando hoje, dia 5 de outubro, é o dia do empreendedor. Então, quero dar parabéns para o Ademir, parabéns para todos os empreendedores que fazem o Brasil acontecer, né? Cada um de nós tem a sua parcela de responsabilidade e também de levar o Brasil para frente. Então, mais uma vez, obrigado e vamos seguindo aí nesse bate-papo. Puxa, né? Olha só que data escolhida a dedo, dia do empreendedor, né? Eu acho muito legal, mas o Anderson e a Mari são muito modestos, né? Eles não... Tem algumas coisas assim que eles são muito simples em conversar. Então, até um ponto que eu depois quero que vocês expliquem mais, um pouco da trajetória de vocês. Então, poxa, a trajetória de vocês de montar um escritório, adquirir um escritório de contabilidade, e a gente pega muito no pé do Anderson e da Mari aqui, né? Então, cada ano eles compram um escritório a mais, né? Eles têm uma cartela de expansão de clientes assim, muito, eu diria, agressiva para o ramo de contabilidade, né? Mas, então eu quero que vocês expliquem, contem um pouco da história de vocês, né? E depois também quero que vocês expliquem o que é inteligência empresarial, né? Porque quem escuta inteligência empresarial pensa, me explique melhor. Pode ser uma coisa muito ampla, cabe muita coisa nisso, né? Sim. Mas eu quero que vocês contem a história de vocês, né? Então, fiquem à vontade. Vamos lá, vou começar aqui, Anderson. Por favor. Então, a nossa história começou lá, na verdade, desde que eu entrei na faculdade de contábeis, né? Eu digo que esse sonho é meu e que eu tive a felicidade de casar 2 vezes. Casei uma vez com o esposo, né? E a segunda vez quando ele resolveu embarcar no sonho da contabilidade comigo. Porque ele era de uma área totalmente diferente, mas depois de tudo acontecido eu fui descobrir que ele tinha uma formação nessa área. Enfim, mistérios da vida, né?
Então, assim, no período de faculdade, uma coisa eu sabia, eu não queria ir para a área pública, né? Porque é muito comum dentro da área de contabilidade para achar que tem que ser bem sucedido e ir para a área Tu não saber o que tu quer já é um bom começo, né? Já elimina bastante. Exatamente, 50% estava resolvido, né? E a partir disso, então, foi algo que para mim sempre foi muito claro, né? Que eu queria ter o meu escritório de contabilidade. Então, não era somente não trabalhar na área pública. Eu já sabia que eu queria ter o meu escritório, né? Porém, a gente sabe que, enfim, né? O Ademir conhece lá a nossa grande megalópole, que é Paulo Lopes, né? Então, enfim, nessa época, imagino que menos de 9 mil habitantes. Sim, né? Na época menos. Isso há 10 anos atrás, mais de 10 anos. E a possibilidade, já existiam 2 escritórios, então a possibilidade de nascer um terceiro escritório era muito dificultosa. O meu desafio ia ser muito, muito, muito grande. Então, eu estava nesse momento trabalhando no escritório concorrente, né, hoje, mas, então, 2 nessa época, né. O Anderson tinha feito uma graduação com uma das esposas dos donos do outro escritório que não era o que eu trabalhava na época. E eu lembro como se fosse hoje do dia, assim, era próximo a essa data de 12 de outubro, o ar-condicionado começando a ser ligado no escritório, né? Aquela higienização foi esquecida e a rinite da pessoa atacou. Fui eu pro postinho de saúde, fizeram tudo que precisava ser feito, voltei para casa. Fui para casa e fiquei em casa naquele dia porque não tava legal. E eu lembro que era umas, 10, 11 horas da manhã, o Anderson me ligou. E aí, Mari, como é que tu tá? Tá melhor? Não sei o que e tal. Todo solícito, assim, né? Todo solícito. Você está sentada? O que aconteceu? Que história é essa, né? Se fosse ao contrário, daria mais suspense ainda, né? O que aconteceu? Já pensei comigo, né? Aí eu disse, não, que a Sabrina me ligou, tal pessoa lá, e eles estão querendo vender o escritório e eles lembraram da gente. Porque eles sabem que você tem a formação de contabilidade que precisa para tocar o escritório, mas o contato não tinha sido eu, o contato tinha sido ele, né? E ele que passou a boa nova para mim. Eu lembro que na hora eu fiquei assim, ó, estática. Branca. Eu não respondi, eu não falei, eu não fiz nada, sabe? Mas foi assim, eu digo que eu sou abençoada por Deus, porque nem todas as pessoas que têm um sonho conseguem realizar com tanta facilidade e vem tão depressa, porque eu tinha me formado em 2011 e isso era outubro de 2012. Pouco sabe? tempo então, já. Aquela história da lei da atração, pra mim ela funciona sempre. E eu falo isso sempre. Eu nem fico pensando por que funciona, né? Funcionando tá bom, tá bom. Certo. Mas é assim, uma coisa, sabe, de Deus, eu digo, né? E a partir daí, então, começou a nossa história, né? Da Insercom, na época, né? Hoje, Sigmativa, mas o nosso primeiro escritório foi comprado, então, em 2012. No finalzinho de 2012, eu pedi demissão do escritório que eu estava trabalhando. Fui clara com o meu chefe e disse, olha, apareceu para mim essa oportunidade, é o sonho da minha vida. Então, mesmo que tu me diga mundos e fundos, vamos dar-lhe. Tu não consegue me segurar aqui. Eu vou sair e eu vou fazer o que eu quero fazer. Mas, pelo contrário, ele foi uma pessoa super solícita, entendeu super e, enfim, visita a gente, inclusive, né? Nos apoiou, exatamente. Então foi algo assim muito, muito interessante a maneira como ele levou isso pra frente, sabe? Me explique, Anderson, como tu chegou nessa proposta, Anderson, né? Porque, né, a Mari contou como ela recebeu essa novidade, essa notícia. É verdade. Eu quero saber de mais detalhes disso aí. O frio na barriga dessa história aí. inteira aí. Vamos lá. Eu fiz o meu 2º grau técnico em contabilidade lá há tempos atrás, para não revelar a idade, né? Mas eu só fui descobrir depois da gente ter comprado o escritório, que isso tinha acontecido. A gente já estava casado há 3 anos. Nossa! E eu não sabia disso. E eu sempre fui funcionário né? Até a gente tem uma história parecida, Ademir, que, né, a gente vem de uma família que é de funcionarismo público, ligado à política, né? Você sabe. Mas eu nunca quis ir para esse lado. Talvez em algum momento sim, né? Tá intrínseco por ser, né, de família voltada para a política. Mas eu sempre trabalhei em empresa privada. Então, desde os meus 18 anos eu trabalhei e procurei ter
ter a minha renda, né? O famoso pau ronca, né? Não tem... Tem que pagar o... Naquela época nem tinha boleto ainda. Não tinha boleto naquela época. E nesse sentido, eu trabalhava numa indústria ali em Paulo Lopes, daí houve a oportunidade de eu trabalhar na área da logística ali na indústria e estava fazendo a graduação de tecnólogo em logística, né? Nisso, a Sabrina, que era a esposa de um dos proprietários lá da Ensercom na época, a gente acabou se tornando bem amigos, né? E eu estava no ligeirinho, né? No arroz ligeirinho na época, né? Aí eu tinha saído para fazer alguma volta na rua assim, eu estava no carro, eu lembro isso. Aí recebi a ligação dela e ela assim, ela me chama de Pessoa, Pessoa, tem uma notícia aí para te dar, a gente tem essa possibilidade, a gente tem essa vontade e eu acho que vocês são as pessoas certas para tocar o negócio daqui para frente. Então, foi um desafio, né? Porque a família da Mari é uma família que sempre teve o lado do empreendedorismo junto com ela, né? A minha família, por ser de funcionarismo público, nunca teve isso na veia, né? Mas eu entendi que talvez eu sempre fui para esse lado, né? Então, surgiu a oportunidade, fomos bem encorajados, né? Por todos, nos apoiaram. E a gente acabou decidindo entrar na vida empresarial. Como qualquer empresa que está começando, a gente era sangue nos olhos ali, né? A gente trabalhava... Metade do organograma tu cuidava, metade do organograma a Mari, né? Isso aí. Não tinha ninguém abaixo da gente, detalhe. Então, começamos eu e a Mari, uma colaboradora. Um mês depois, a gente já teve que contratar a segunda colaboradora, que está conosco até hoje, né? E a gente, por tempos, a gente trabalhou realmente como contadores, né? Quer fazer o trabalho do contador do dia a dia, até a gente entender, olhamos um para o outro e pensamos assim, poxa, a gente tem uma empresa como qualquer outra, por que a gente não está cuidando da gestão da nossa empresa, né? Então foi onde a gente decidiu virar a chave e começarmos a trabalhar realmente como gestores de empresa, né? Então, o crescimento da Ensercom na época até hoje, né, que hoje é a Sigmativa, ele sempre foi bem considerável, né? Hoje, se a gente falar em números hoje, a gente sextuplicou a nossa carteira de cliente. Pense só, né? Até eu estava conversando com o Anderson uma vez, ele falou, cara, o valor que eu comprei o primeiro escritório, eu faturo isso no mês, né? Acho que até, hoje já tá no dobro. Hoje já dobrou. Pensa, tu compra um escritório, né, por um valor X. E hoje tu fatura 2 vezes mais por mês, né? Então... Na verdade, 3 vezes, né? Hoje chegou 3 vezes. 3 vezes mais. Sim. Então, o que acontece? O que eu vejo muito, né? Por trás de um CNPJ forte, nós temos um CPF forte. Sim. Então, o que acontece? Era uma empresa... Pode ver, vocês pegaram mesmo uma empresa, né? Então, a empresa já estava no mercado, Sim. Fizeram a compra dela. Ela já existia há 13 anos. E ela não cresceu em 13 anos. O que vocês fizeram com ela em 5, né? Ou 10. Então, para te ver o crescimento disso, né? Então, por isso que eu falo, o Anderson e a Mari são muito modestos, né? Então, pensa, eu fico pensando, isso é uma Babilônia para mim, né? O cara foi lá e pensa, eu vendo a berlinha ambiental aqui por R$500 mil, então daqui a 5 anos a pessoa está faturando isso por mês, né? São dados expressivos, né? Mas eu quero que tu conte essa virada de chave de contabilidade para inteligência empresarial. Eu quero que fique mais claro assim e até... Vamos começar por essa. Eu gosto de 2 perguntas, porque eu queria saber o que vocês veem, por exemplo, numa empresa de engenharia, que assim é o principal que ela tem que ter, né? Porque muita gente que vai escutar esse podcast, está escutando esse podcast, ele tem essa questão, tem uma empresa de engenharia, ela está envolvida, ela vê o crescimento da berlinha ambiental e ela quer saber os pilares que estão por trás disso, né? E essa parceria que nós temos com a Sigmativa é um pilar muito forte, né? Então, eu quero que vendam o seu peixe aí, né? Então... Sigam aí, @Sigmativa Inteligência Empresarial no Instagram. Os caras são feras. @sigmativa.ie para ser mais preciso. É o nosso Instagram, o nosso site é www.sigmativa.com.br. E a Mari então vai começar a falar um pouquinho sobre essa parceria com a Berlim e também, né, todo
todo esse desenvolver, que a gente acabou se desenvolvendo junto, né, Demir? Desde que a gente conheceu, a gente estava já partindo dessa virada de chave de contabilidade para inteligência empresarial. Isso, com o nome, levou 2 ou 3 anos após esse nosso primeiro contato, né? Mas aí a Mari vai explanar aí para vocês. Passou a bola para ti, né, Mari? Jogou a bola bonita. Jogou a bola. Não, porque a Mari vai falar. A próxima vez eu vou gravar o podcast sozinho com ela. Só quero ver o que vai acontecer. Em relação a essa questão das empresas de engenharia, né? O que a gente traz hoje, o nosso ecossistema, vamos dizer assim, ao nosso redor nós temos cerca de 350 empresas e por trás de todas as 350 empresas, 350 empresários, no mínimo, né? Porque existem sócios ainda. Tem o sócio, tem o irmão, Exatamente. tem dono. Tem família, né? Tem os sócios que não estão no contrato social, né? Enfim. Mas, então o que eu costumo dizer sempre é que a cabeça do empresário vai dizer para onde a empresa vai. Então, essa é uma questão que é muito forte. Quando tu fala que o CPF precisa ser forte para o CNPJ ser forte, isso está diretamente ligado. Então, hoje, a inteligência empresarial ela vem muito da nossa trajetória enquanto empresa, do que a gente conseguiu descobrir lá atrás, né? A gente tinha em torno de 3 anos quando o Anderson começou a chamar a minha atenção para que a gente começasse a participar de eventos fora da nossa área de atuação. E aí eu lembro que a gente foi num primeiro evento, tínhamos em torno de 3 anos, e eu lembro que assim, ouvindo a música de fundo dentro do evento, a hora que a gente estava chegando, e quando eu ouvi a primeira palestra, eu me arrepiei inteira. Eu disse, cara, eu tô cuidando do CNPJ das empresas que são minhas clientes, e o meu CNPJ, quem é que tá cuidando? Tá olhando muito. Isso aí. Perfeito. Daí pra frente, essa foi a nossa primeira virada de chave. Dali pra frente, em menos de 1 ano, eu saí boa parte da operação, saí muito da operação. Fazer contabilidade, eu estava olhando para aquilo, mas eu não colocava mais a mão diretamente para fazer. Esse foi um dos primeiros pontos. A gente contratou um funcionário que assumiu o fiscal. Delegou, exatamente. Tudo. Então, em 1 ano, eu fiz a minha primeira mudança. Eu disse, espera aí, alguém precisa olhar e direcionar esse barco. Se eu quero que cresça, eu preciso dizer para onde vai. E eu preciso aprender a fazer a gestão do meu negócio. Então, eu preciso saber as métricas, onde eu quero chegar, como é que eu planejo, quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos, né? Eu preciso analisar a minha empresa, observar os números e direcionar. Essa é a função de quem está à frente de um CNPJ. Independente se é uma empresa de engenharia, se é uma empresa de contabilidade, enfim. Serviço, produto, tudo a mesma coisa. A estrutura é a mesma. Eu tava todo mês aqui na Berlim, a gente tem reuniões de feedback, né? E uma das perguntas que a gente tem é assim, por que você é pago para fazer? O que você é pago para fazer? Pergunta bem direta, né? E daí, conforme o setor fala, entregar os projetos no prazo, fazer as publicações de marketing. E daí eu pergunto assim, tu sabe por que eu sou pago para fazer? E a pessoa, ela dá né? E daí eu falo assim, eu sou pago para fazer basicamente o seguinte. Primeiro, manter a empresa em pé com lucratividade. E segundo, alcançar o planejamento estratégico. Tu entende? Em nenhum momento eu estou falando que eu sou pago para controlar isso, ou fazer venda, ou entregar projeto. Não interessa, né? Então o papel do dono, segundo a minha visão, vocês podem complementar. Vocês podem dar a resposta de vocês. Sim. Né? Mas a minha visão, as 2 principais funções do dono é manter a empresa aberta, lucrativamente, porque são coisas diferentes. Sim. E cumprir o planejamento estratégico, né? Então, para mim, o dono fazendo isso, 100% das suas atividades. É a minha visão. Complementando a tua fala, o que é o planejamento estratégico? Deixando de uma forma mais clara. Eu costumo dizer... Cumprir o planejamento estratégico é uma coisa, tem gente que nem tem. Nem tem isso. Mas é isso que eu quero trazer aqui, né? Porque se eu não tenho um planejamento estratégico, eu costumo dizer que eu faço uma alusão, né? Imaginem um barco no mar aberto, sem ninguém segurando o leme, sem ninguém direcionando. Ele pode bater em qualquer lugar, ele vai para onde o vento empurra, pode sair da água, pode virar, pode acontecer várias coisas. E não vai ter ninguém prevendo que isso vai acontecer. Agora, se tem alguém segurando o leme, essa é a pessoa que faz a gestão da empresa. Ela vai desviar da pedra, ela vai saber que o vento está muito forte, vai baixar a vela.
Entende? Então, são várias questões que eu costumo comparar com a função do empresário, do gestor da empresa. Ela vai tomar todas as medidas para que esse barco siga em segurança. Pode até desviar do caminho porque tem uma pedra, mas ao invés de ele bater, ele vai desviar. Vai voltar para a rota porque ele sabe onde ele quer chegar. Então, essa visão de estratégia é o que todo empresário precisa ter. Opa, chegamos a um ponto bom. Me conte mais. Né? Vocês como inteligência empresarial, como vocês trabalham essa questão do planejamento estratégico, da visão estratégica das empresas que estão no hub de vocês? O primeiro ponto nesse caso é o empresário perceber que ele precisa fazer isso. Porque entende que aquela virada de chave lá atrás que aconteceu comigo quando eu entrei no primeiro evento, eu entendi que eu precisava disso. Trazer isso para a consciência dele, né? Exatamente. Então, o nosso trabalho de formiguinha é esse. É fazer o empresário entender que a empresa dele precisa de gestão para ir mais longe. O planejamento estratégico é algo assim, ó. Quando tu vai implementar... A gente foi auditado pelo Prêmio Excelência C, isso faz umas 2 semanas. E daí eu abri o planejamento estratégico de 2018. Meu Deus, que coisa horrível. Então, o planejamento estratégico é uma coisa que tu não sabe fazer muito bem, tu não tem certeza se vai dar certo, mas o que eu lhe garanto é que é muito melhor um plano do que não ter plano. Exatamente. Por pior que ele seja, mas ele te norteou de alguma forma. De alguma forma. E aí você evoluiu quando foi fazer a segunda vez. E daí na terceira vez evolui mais um pouco. Exatamente. E daí eu fico pensando, como é que vai ser daqui a mais 5 anos eu olhar o retroativo, né? Exatamente. Aí você vai olhar lá e ter a mesma visão que tu teve agora de 2018. Meu Deus, o que eu fiz aqui? O que eu fiz aqui? Né? Mas isso te guiou no crescimento do teu próximo ano, né? E isso eu vejo que é um erro das pessoas do meu setor. Eu posso falar do meu setor porque daí é questão de legitimidade, né? Sim. Então as pessoas pensam, é um negócio muito complexo, será que eu devo fazer? Será que eu não vou fazer? E daí param. Ela para. Ela até tenta fazer, não, isso não é pra mim, ou não dá certo. Então a pessoa não tentou o suficiente para fazer dar certo, né? Então isso também entra... A gente estava conversando um pouquinho antes ainda, e a gente comentou como é a importância de tu ver alguém jogando um jogo maior que o seu. É isso aí. Né? Então, poxa, eu queria que vocês compartilhassem também a questão do planejamento estratégico de vocês, porque vocês estavam em Sercom, fizeram um branding de marca, fizeram a questão de marca, montaram um hub. Então, eu quero que vocês falem para nós, para quem está nos ouvindo, como a questão estratégica mudou, né? Como norteou isso para vocês? É isso. A partir do momento que a gente decidiu ter essa virada de chave, mudar o nosso mindset, uma palavra bem bonita que se fala muito aí, né? A gente entendeu que a gente sozinho também não conseguia chegar a lugar nenhum, né? Então a gente investiu em equipe e investiu em pessoas que pudessem nos ajudar também, né? Porque é muito mais fácil tu chegar a um ponto com a pessoa te ajudando do que tu construir aquele caminho todo, né? Então eu sempre falo, tem uma frase que eu gosto bastante, é que a gente sempre precisa ter as pessoas certas nos lugares certos para que as coisas possam acontecer, né? A gente não precisa saber de tudo. Nós, como contadores, a legislação muda frequentemente. Você, né, como engenheiro também, a legislação muda frequentemente e você não vai conseguir fazer a gestão da Berlim ou nós da Sigmativa. Nesse caso, onde eu consigo compartilhar com a Mari, nesse momento você sozinho ainda, conseguir fazer a gestão e também cuidar de todo esse desenvolto que é a legislação, né? Então, a gente não precisa fazer isso sozinho, a gente tem que ter um time preparado e ter pessoas certas no lugar certo, né? Então, acho que isso é bem importante. E a gente, nesse momento de virada de chave, a gente procurou ter algum tipo de ajuda, né? Onde a gente participou no primeiro ano de 2018, né, Mari? No SESCOM, aqui da Grande Florianópolis, existia um programa, que era o Programa de Qualidade de Escritórios Contábeis. Pô, se a gente precisa fazer uma gestão certa, se a gente precisa ter qualidade na nossa empresa, a gente precisa buscar, eu acho que está aí o caminho, a gente participou do primeiro ano, lá em 2018, do Programa de Qualidade do SESCOM, e no primeiro ano a gente ganhou o prêmio máximo. Olha só como esse pessoal é bruto na execução. Tu só imagina o tanto que esse pessoal não trabalhou. Mas na verdade não é que a gente tenha trabalhado horrores. A gente se deu conta que nós tínhamos tudo aquilo, só não estava documentado. Daí vocês meteram... Foi só documentar, porque já acontecia. A Mari é muito... né? Só documentar. Eu passei pela auditoria aqui, cara, eu fiquei 3 meses aqui, ó, a minha têmpora até aumentou aqui, ó, a careca aqui, né?
Então, só documentar não é tão simples. Não é tão simples. Então, a gente que faz, eu vejo isso muito. Nós tendemos a não vangloriar tanto o que a gente faz. Valorizar. Cara, é um trabalho lindo, sei lá, tu tem mapeamento de processo, tem empresa com planejamento estratégico, tem empresa com indicadores. Sim. Cara, a gente tá... e vocês podem falar mais do que eu. Quantos por cento das empresas tem isso? Não, Sim, é um trabalho de muita qualidade. Certeza, com certeza. Então, daí em 2018, fomos as primeiras empresas a ganhar um prêmio no primeiro ano que participou, então isso também foi inédito. A tal da sorte, E ali a gente conheceu a Alice Castro, né, que era a mentora do programa na época, e a gente acabou, através desse prêmio, encurtando o caminho de amizade, inclusive, né, e pouco tempo depois ela veio a ser nossa cliente, até hoje é nossa mentora, né, e a gente entendeu que a gente sozinho não conseguiria chegar em lugar nenhum. Então, participar, conhecer outros escritórios contábeis, isso para nós foi bem importante, né? Aí no segundo ano a gente subiu o nível, subimos a régua aí, né? Participamos do programa já com outros escritórios com muito maiores, muito mais renomes consolidados. aqui na Grande Florianópolis, né? Nós éramos pequenininhos lá de Paulo Lopes, de Bobinhos, né? Acho que é nessa, vai. E a gente também não conseguiu o prêmio máximo, mas conseguimos a prata na época. Que também foi um feito inédito para participação. Feito inédito na primeira participação. E ali a gente começou a receber muita informação sobre gestão, né? A gente já tinha, e como o Mário falou, precisava documentar. E documentado, se a gente não tem nada documentado, a gente não consegue usar aqueles números para nada. Então, a partir dali, a gente começou a usar os números para a gestão do escritório, né? E foi um caminho sem volta, né? Porque a partir do momento que a gente se acostuma com esses números. Até então, 2018, 2019, a nossa meta era crescimento, era indicação. Chegou lá em 2020, 2019 para 2020, né? Daí a gente a gente precisa sair do Paulo Lopes, a gente não pode ficar só aqui se a gente quiser crescer, se a gente quiser expandir. Então a gente precisa atingir novos ares, vamos dizer assim, novos lugares. E lá daí, falando no planejamento estratégico, né, eu acho que foi tão forte isso para nós, a gente decidiu lá em 2019 que a gente teria que ter outras sedes, né? E aí começou o plano de dominação mundial. E aí passamos o ano 2020, veio a pandemia, né? Ali no ano 2020 ainda a gente acabou criando a nossa empresa do BPO Financeiro, né? Que é o nosso segundo CNPJ. E a gente tinha a Insercom na época, criamos a COP, Serviços Administrativos, que era a nossa empresa de BPO Financeiro. Foi mais ou menos ali o período que a gente começou a trabalhar juntos, né? E diante desse fato, a gente começou a trabalhar com duas frentes, a contabilidade e o BPO financeiro. E entendemos que a gente precisava vender mais para o mesmo, a gente faz menos força, né? Mas precisaria ter essas soluções porque a gente tinha várias soluções que a gente intermediava para outras pessoas. Alguns a gente ganhava alguma coisa, um percentualzinho, outros a gente não ganhava nada, só intermediava. Só se incomodava ainda. E a gente entendeu, poxa, eu acho que cabe a gente trazer mais serviços aqui para dentro da Insercom e da COP na época, né? Aí lá no nosso planejamento que a gente decidiu da expansão, infelizmente em 2021, né, Mari? Veio um baque na nossa vida e a gente acabou perdendo o Ednei, o irmão da Mari, e diante disso estava escrito lá no nosso planejamento que a gente queria ter outras sedes e veio a oportunidade de a gente seguir a vida dele lá em Garopaba, no escritório dele, né? Então essa foi a aquisição do mais um escritório de contabilidade. Nosso segundo escritório de contabilidade, né? Que na época se chamava Priority, a gente decidiu continuar também com o mesmo nome e foi um desafio, né? Eu digo que foi um desafio pessoal, né? Da perda, do luto, foi um desafio de a gente ter uma equipe fora da nossa sede, que era Paulo Lopes. Foi um desafio daí de empreender como casal, que a gente estava ali 8 anos, né, Mari? Empreendendo junto, todo dia. E a gente teve que se separar do dia para a noite. Um toca aqui, um toca ali. Um toca aqui, outro toca lá. A Mari ficou 3 meses lá, ajustando o escritório. A mulher mais detalhista, né? Que bom que ela não deixou eu lá.
Então, É toda uma cultura, porque o que acontece? O que eu vejo, né? Vocês adquiriram um primeiro escritório ali, depois tem até a história do segundo aí, né? Que a gente não pode deixar passar. Então, mas você adquiriu um escritório que tinha uma cultura, sim, tinha um atendimento, Sim. tinha um modus operandi ali totalmente diferente do seu. Né? Então, daí vocês fizeram essa adaptação, então a Mari ficou um tempo lá para fazer isso, né? Isso. Eu fiquei, na verdade, né, a história toda começou e assim, minha cunhada, um belo dia eu lá no escritório, meu irmão ficou 32 dias na UTI, até que viesse a falecer, infelizmente. E até aí eu tava dando suporte para minha sobrinha que trabalhava no escritório junto com ele. E ela tava tocando. E toda vez que eu falava, Érica, precisa de alguma coisa? Não, tia, tô conseguindo. Beleza. Até que um dia eu recebi, uma semana antes, a Fran, que é a nossa funcionária mais antiga, eu cheguei na sala dela, falando alguma coisa que eles precisavam de ajuda lá, pedi pra ela fazer. Ô Mari, tu já parou pra pensar que esse escritório pode ser teu? Pode ser da... Eu disse, não, Fran, não quero. Porque... Eu lembro que eu respondi isso pra ela, mas eu tava vivendo um momento de luto, né? E uma semana depois eu recebi uma ligação da minha cunhada desesperada. Mari, pelo amor de Deus, pega esse escritório e continua, porque eu não sei o que fazer. Eu não sei atender cliente, eu não consigo tocar isso pra frente, eu não sou contadora. E eu tô vendo que essa responsabilidade toda ficou pra Érica, ela tinha 21, 22 anos na época, estudando advocacia e não direito e não contábeis. E aí ela não sabia o que fazer. Chegava cliente, imagina, ele tinha recém-falecido, o cliente estava se sentindo sem suporte. Sim. Acostumado com aquela pessoa. Vou perguntar, chega na equipe e não tem resposta, peraí, a gente vai ter debandada, né? Quanto tempo demorou esse processo de integração do novo escritório, assim, tipo... Agora vem essa parte. Isso deve ter sido mais ou menos 20 de maio, tá? De 15 a 20 de maio a gente ficou na conversa e no dia 25 de maio eu estava dentro do escritório, lá em Garopaba, fazendo, enfim, mudando a sala, colocando uma recepção que não tinha, colocando o jeito, botando os pingos nos is, exatamente. Me inteirando de como é que eram as situações, estudando os clientes, entendendo do que eu precisava fazer, da onde eu precisava continuar, porque ao contrário do que foi a compra do nosso primeiro escritório, que eles ficaram dando suporte pra gente por, sei lá, 5, 6 meses, um ano, tudo que a gente precisava perguntar para trás, a gente tinha quem respondesse. Lá não. No caso do escritório do meu irmão, eu não tinha para quem perguntar. E ele era muito centralizador nesse sentido, um perfil mais antigo de empreendedor. Exatamente. Deixa que eu resolvo. Deixa pra mim. Era tudo na mão dele e o cliente era cliente dele, não era cliente do escritório. Entende? Então, assim, o desafio foi, assim... Vocês podem imaginar, multiplica por 100. E eu, enquanto irmã dele, a responsabilidade foi ainda maior. Porque eu tava lá honrando aquela pessoa que tinha me trazido para a profissão. A história, né? Né? Então, peraí, eu não posso abandonar o cliente. Mas do outro lado, a gente não sabe quem tá. Será que o que esse cara tá falando é verdade? Não é? Eu não tenho apoio dentro, nem a outro lado aqui para perguntar, para poder tirar uma dúvida. Entende? Eu não posso seguir um caminho ouvindo dois lados. Eu vou ter que me virar aqui tentando do jeito que eu consigo. Em 30 dias, eu lembro que com 15 dias, né, Anderson, tinha a primeira obrigação para ser entregue da folha de pagamento, que precisava que todos os certificados de cliente estivessem prontos. Ele estava internado desde o dia 8 de março. Tá. Então nada disso tinha sido preparado. A Fran chegou lá no dia 1º e... abaixou a cabeça. Ela ficava até 1h30, 2h. E assim, Ademir, eu sinto uma gratidão imensa pela equipe que a gente tem. Porque eles ficavam nesse período e, cara, eu nem sabia. Eles foram muito... resolutivos. Eles tiveram compaixão, eu digo, sabe? Porque eles sabiam do momento emocional que eu particularmente estava passando, de toda a situação que eu estava vivendo, e eu não conseguia me preocupar com a operação, porque o meu emocional estava diretamente abalado. Né? O Anderson passou por tudo isso comigo, também sou muito grata a ele, que foi suporte, né? Mas eu digo que eles mataram no peito. Isso. E antes da gente fazer a compra, eu lembro que eu cheguei no corredor do escritório, gente, eu preciso falar com vocês.
A gente reuniu todo mundo, né? A minha cunhada Essa me ligou. tomada de decisão, cara, assim, ó, é fundamental. A minha cunhada me ligou. E a gente tem a oportunidade de ter a nossa primeira sede fora de Paulo Lopes. Eu só vou se vocês forem, porque eu não estou em condições de resolver nada sozinha. Eu preciso de vocês se a gente for. E aí, vocês querem ou não? Não teve quem me disse que não. Famoso pau ronca, né? O pessoal pegou firme e... No sábado seguinte, a gente estava dentro do escritório, separando uma pilha de nota de uma mesa maior que essa, que tinha uma altura assim, ó, de pilha em cima. Várias pilhas. A mesa inteira tinha essa altura. Foram 5 ou 6, né? A gente nem perguntou quem queria ir, eles estavam lá. Estavam lá. Entende? Então, assim, a nossa equipe, ela comprou o escritório junto com a gente. Perfeito. E nenhuma das entregas eu tive que dizer, não, a gente tem que entregar, vamos... Não. Eu consegui viver o meu momento de luto, passar por aquele momento com muito mais tranquilidade, porque eu sabia que eu tinha todos eles na retaguarda. A base estava forte. A base estava forte. Fortíssima. E eu nem sabia o quanto. Nem tu imaginava nem quanto eu estava. imaginei que a gente estivesse tão pronto para aquele momento. É realmente nesses momentos que tu vê a equipe, sabe? Então, o que acontece? No mês passado também a gente teve mas mudou muita coisa aqui na Berlim, né? Então, o que aconteceu? Eu percebi isso, que você ter a equipe na mão, né? Cara, é um poder tão grande, grande. Ter uma equipe boa, cara, tu sai lá na frente. Então, coisa que você precisava de 10 pessoas, com 5 pessoas você executa. É isso aí. E aí a gente conseguiu botar na operação de fiscal, que é de um mês para o outro, 80 empresas numa tacada só. Puxa. Pergunta se ficou alguma declaração para trás, alguma multa. Nada. Não ficou nada. E tudo entregue no prazo. E agora voltando, né, ao assunto do planejamento estratégico, tudo isso aconteceu porque estava no nosso planejamento estratégico crescimento. Foi sorte, coincidência? Não, mas tu já tinha falado. Sim. E a equipe já tinha sabia ouvido, disso. exatamente. A equipe sabia disso, porque quando a gente faz o planejamento estratégico, se a Berlim faz, a Sigmativa faz, não adianta a gente fazer e ficar pro Ademir, ficar pro Anderson, para a Mari, para a Fran e pro Marcos, que hoje são nossos sócios gestores, ficar na nossa gaveta e ninguém saber disso. Então a equipe tem que saber. Então nós como gestores temos o dever de fazer o planejamento estratégico. A gente usa a equipe para montar o planejamento estratégico, porque a gente precisa deles, claro, para poder fazer funcionar. Sugerir as ideias, né? levantar, Sugerir as fazer ideias as levantadas de mão. E depois do planejamento estratégico pronto, a gente passa para a equipe. E conte como vai ser o planejamento estratégico de vocês esse ano. Quero saber essa, né? Que rufem os tambores. Que rufem os tambores, exatamente. A gente não espera, né? Marcamos a data já, 29/11, vai ser a nossa reunião pro planejamento estratégico, mas pra gente já é algo que todo ano a gente sabe que tem esse momento. Então, na última reunião que a gente fez, segunda, né? Segunda. Ele já tava, Mari, a gente precisa anotar isso aqui pra nossa reunião de planejamento estratégico do próximo ano. Pra onde a gente quer ir, que número que a gente quer analisar. Então, olha o nível de clareza que eles têm dessas informações, que todo mundo tem. E o quanto a gente espera isso. Né? E à medida que a gente aprende a olhar para o nosso planejamento estratégico e trazer isso para a nossa realidade, é aquela história que eu falo que a gente sabe onde a gente quer chegar. Então, se eu tenho um número, se eu tenho uma história escrita, eu vou trabalhar o máximo para chegar lá perto. Às vezes eu passo. E vocês fazem isso no escritório? Como é que vocês fazem o planejamento estratégico? Geralmente a gente sai do escritório. Pegamos uma dica aí da Berlim e começamos a fazer fora do escritório. A gente tira um momento pra gente, preparamos um café legal, num espaço legal, né? Geralmente a gente faz de manhã, que a cabeça está mais fria, né? Livre, sem as pendengas do escritório, né? Lugar tranquilo, um lugar que possa trazer uma tranquilidade, uma calma. Ano passado a gente fez uma pousada na beira da praia. De frente pro mar. De frente pro mar. Pode me convidar para sair também, então. Eu ajudo. Né, Kézia? O departamento de marketing, se precisar ir lá, né, Kézia? A gente vai lá, né? Então, a gente procura, né, trazer essa tranquilidade, trazer essa calma, porque querendo ou não, a gente vai desenhar o nosso próximo ano, né? Você vai lidar um ano inteiro com uma coisa que planejou rápido? Isso. Não, né? É isso não. aí. A gente tem eles fizeram um planejamento estratégico pé na areia, né? Praticamente. E assim, esse ano, né, Anderson, ele já tava pensando, onde é que spoiler, vai ser? Spoiler. Onde é que vai ser tem local para esse ano já, Anderson? A gente local? tá segurando o negócio. Ah, não pode falar? Não. Ô, Kézia, só pode publicar esse depois que eles definirem a data, Kézia.
Lá é final de novembro, então tá tudo certo. Mas assim, a gente tenta ter esse cuidado, sabe? Porque é como tu fala, é uma estratégia que vai definir como vai ser o nosso próximo ano dentro da empresa, né? Eu tenho uma história muito engraçada de planejamento estratégico e tem muito a ver com o que a gente está conversando, porque a gente fez o planejamento estratégico da Berlim, né, lá em São Bonifácio, na pousada do Mauri da Ita. Nossa, um lugar sensacional, né? E olha só, daí a gente começou a discutir e a gente levou uma pessoa de cada setor também para envolver sobre isso. E aí, na metade do planejamento estratégico, uma pessoa olhou para mim e falou: tá, mas quer dizer que tudo sai do financeiro? O financeiro é o mais importante do planejamento estratégico e tal? E daí eu pensei, tá, vou explicar, né? Vou explicar. Então, o que acontece? Essa pessoa questionou porque os principais indicadores da empresa eram os financeiros, né? Eu falei, cara, mas tudo começa daí. Sim. Não, é o ponto de partida. É o ponto de partida. Qual a projeção financeira que você tem de faturamento? Qual a projeção financeira que você tem de margem? Qual a projeção financeira que você tem de despesas? Porque em cima disso, por exemplo, esse projeto que a gente está fazendo aqui do podcast, né, foi projetado um ano atrás. Então, eu já sabia que a empresa tinha que pegar um X de faturamento, pegar um valor tanto da margem, investir nesse microfone, nesse fone, na tela, então, na iluminação. Então, o planejamento estratégico, a base dele sai do financeiro, né? Então, isso foi uma coisa que eu elenquei desde o primeiro dia que eu conheci vocês. Então, a gente se conheceu por causa do programa de mentoria da Alice. E olha só que engraçado. Esse é o terceiro programa que a gente está gravando e é a terceira vez que a gente fala o nome dela. Então, Alice, você tem que vir para cá, Alice. Você tem que vir para cá. Então, está sendo convidado oficialmente. Então, o que acontece? E eu falei, cara, a contabilidade nem me importa muito, mas eu preciso ter clareza dos números. Se eu não tiver clareza dos meus números, como é que eu vou chegar em algum lugar? Né? Pode complementar, fica à vontade. Eu vou fazer uma complementação que na cabeça do empresário, às vezes, por que a gente não consegue atuar de forma tão próxima com a contabilidade? Eu estou olhando no retrovisor sempre. Passou o teu mês inteiro para que a contabilidade vá ter acesso às informações. E quando eu estou fazendo o financeiro da tua empresa, para um pagamento sair, eu preciso ter essa informação. Ou seja, eu consigo que o meu direcionamento para ti, com base também no meu conhecimento contábil, aconteça no momento certo. E às vezes até em tempo real, né? Perfeito. O que financeiro em tempo real. O que acontece? Hoje, né, a Sigmativa faz a questão de BPO financeiro da Berlim Ambiental, e essa foi uma decisão que eu tomei quando eu tinha tempo para fazer o financeiro. Só que eu pensei, cara, essa é uma atividade que pode ser delegável, né, que pode ser ter uma empresa de confiança, e para eu focar no crescimento da Berlim. Então, quando eu tomei essa decisão de entrar no BPO financeiro da Sigmativa, é como que eu falei, eu até tinha tempo para resolver isso aqui. Só que eu pensei, cara, essa hora vale a pena eu estar ali ou vale a pena estar pensando na estratégia do negócio, na questão do crescimento, criar um motor de vendas, criar um motor de marketing, criar um podcast? Então, eu penso que esse foi um dos pontos de virada que a gente teve no crescimento da Berlim. Saber que certas atividades tem que deixar a responsabilidade com quem manda bem. Então, o empreendedor não precisa fazer tudo, ele tem que entender. Tem que entender. Tanto que o pessoal lá da Sigmativa, às vezes, não sei se... com o pessoal da Codirect eu já tenho fama de chato, né? Ele fala assim, porra, o pessoal da Berlim lá não dá. O pessoal falou um negócio para eles, eles vão em cima, eles olham, procuram e tal. E com o BPO financeiro é a mesma coisa. Eu questiono, esse lançamento é isso? De vez em quando o Marquinhos tem que vir falar comigo. Ô, Ademir, o que tá querendo fazer? Não dá, Ademir, não dá. Ele tá bom, me explicou. É isso aí. Mas ele me explicou. O direcionamento, né? Ele dá o direcionamento. É isso aí. Porque o que acontece? Eu estou em cima, eu estou olhando esses indicadores, estou olhando essas classificações. Então, com a clareza do que eu tenho, eu sei, eu posso projetar um crescimento igual ou superior para o ano que vem. Ou para o mês que vem. Né? Ou até mesmo saber, será que eu estou no vermelho esse mês? Então, é que nem você falou, chega no final do mês, o empreendedor vai ver o que deu. Cara, não existe isso. Aqui na Berlim a gente tem uma reunião de radar semanalmente. Então, a gente começa primeiro vendo o financeiro, porque a saúde financeira da empresa conta. Qual é o objetivo de um dono de empresa? Manter a empresa aberta com lucratividade. É isso. Daí, segundo, a gente já bate na questão do comercial, como é que estão a questão de vendas, e a operação, como é que está entregando. Então, é semanalmente. E daí o que acontece? Toda semana o BPO financeiro manda um relatório. Quantos a pagar, quantos a receber, pagamentos realizados, e assim por diante. Então, isso é um pilar, né? Um pilar muito forte. E isso eu conquistei com o apoio da Sigmativa, né? Então, eu sou muito grato a vocês por isso. Que bom. Né? E a gente agradece, né? E o nosso BPO financeiro hoje, né? A gente, como a gente estava conversando aqui nos bastidores, a gente cresceu nos últimos
dobrou nos últimos meses. Eles são assim, ó, o pessoal da estimativa, eles começam a conversar com eles, e daí, não, Ademir, fiz uns negocinhos lá, eu dobrei. Mas com a bagagem de crescimento mais sólidos, né? Você sabe que a gente já está desde 2021 trabalhando com o BPO financeiro, e a gente não evoluiu, né, em números, em percentuais igual a contabilidade, mas a gente também teve a simplicidade de dizer, não é hora de a gente evoluir. Precisamos amadurecer, né? Precisamos amadurecer. Daí lá e o Ademir incomodava vocês no BPO financeiro, melhor isso, melhor aquilo. Exatamente, mas foi muito importante também a gente ter os ouvidos abertos, porque muitas das tuas sugestões a gente tem que aproveitar quando a gente tem um cliente que está disposto a nos falar onde a gente pode melhorar. Porque a gente tinha a visão da contabilidade, e isso pra gente foi uma barreira que a gente teve que vencer, porque no financeiro não funciona dessa forma. Então, nós tivemos que aprender a lidar com duas frentes diferentes, entende? Então, é um outro serviço para vender, é um outro momento para o empresário, né? E aí, quando a gente tem do outro lado um cliente que está disposto a nos falar onde a gente pode melhorar, obviamente, tem coisas que a gente precisa, dentro da nossa expertise, estudar e entender. Faz sentido? Não faz sentido, né? Como tu mesmo pode dizer, teve coisas que a gente ouviu de ti e botou para executar no dia seguinte, mas teve coisas que a gente ouviu... Não, peraí, isso aqui está em conflito lá com a contabilidade, eu não posso fazer. Não funciona. Exatamente, então é nesse sentido. Mas quando eu tenho alguém que eu posso contar a esse ponto, a gente tem que ser grato e ouvir. Perfeito. Estar disposto a ouvir, porque é assim que a gente melhora. Quando um cliente fala... Eu penso também aqui na Berlim, sabe? Quando um cliente chega e me fala algo que está incomodando ele, eu fico pensando quantos está incomodando isso e não estão falando. É isso, né? É esse o jogo, entendeu? Eu tenho que entender. Fazer uma outra pergunta para essa resposta, né? Ou para esse questionamento, né? Então, e é bem importante agora, voltando no sentido das empresas de engenharia, normalmente, né, que a gente conhece difícil, hoje a gente vê uma empresa de engenharia com um nível de gestão que a Berlim tem, né? A gente tem outros engenheiros, não ambientais, mas engenheiros de outras áreas, que não tem esse nível de gestão que a Berlim tem, porque ele acha que ele que vai fazer os projetos, ele que tem que cuidar para receber os projetos, é ele que vai executar, e ele não consegue, ele não tem só essa eu visão. sei fazer, ninguém sabe fazer tão bem que nem ele. Isso. E a questão às vezes não é nem essa, né? É que a pessoa, ela sabe do técnico. Eu sou engenheiro, eu sei fazer. Ele tem um perfil técnico, mas o administrador, o empreendedor... E aí quando vai para a empresa, ele precisa disso. Só que até ele aprender que ele precisa gerenciar o negócio dele, ser menos técnico, ele precisa entender da técnica para ter outras pessoas para fazer. Olha que história legal. A gente tava conversando, é uma amiga em comum. A gente com uma amiga em comum nossa aí. Não vou dedurar ela. Ela mandou um recado para mim. Pô, Demir, pode conversar comigo? Eu falei, claro que eu posso. Ela falou assim, tem uma proposta de fazer um projeto de consultoria em alimentos, numa nova área que não é minha expertise. Daí eu falei assim, tens duas soluções. Então, se você pensar como técnica, né, com a parte técnica, você tem que passa um orçamento, se especialize nisso e execute. Mas se você quer pensar como empresária, você tem que pensar quanto custa colocar uma pessoa que conhece esse métier, orça isso, faz a questão da precificação e passa o orçamento como empresária. Ela ficou assim, puxa... Né? Então, é ter essa outra visão, né? É que eu não preciso saber tudo para resolver o problema que eu preciso resolver. Eu posso ter outras pessoas. Só que daí ela estava pensando como técnica. Mas eu não sei resolver, né? Cara, tu pode resolver ou pode achar alguém que resolva. É isso, a gente não precisa saber de tudo. Tem que ter as pessoas do nosso lado que nos auxiliem nesse momento, né? Então exatamente. É bem são com as frases de impacto do Anderson. Então, assim, o nosso Hub de Soluções hoje, a pessoa que está no BPO financeiro, foi uma coisa acertadíssima que a gente fez. É uma pessoa que vem do financeiro de 19 anos de grandes empresas. Então, ela tem a visão financeira, que não é a visão de contadores por trás das empresas. Ela soma a nossa visão, mas é uma visão diferente de uma visão de contador. Eu acho muito interessante essa questão da expertise de vocês, porque pense comigo, vocês organizam o financeiro de uma empresa, que fica mais fácil para vocês fazerem a contabilidade. Com certeza. Né? A contabilidade já chega muito mais fácil. E ainda precisando da questão de certificação digital, vocês mesmos resolvem. Né? Então, o que acontece?
Eu, no meu dia a dia aqui, não quero parar para pesquisar uma empresa que o certificado digital vai ser R$50 mais barato. Eu ligo o Anderson, tô precisando de certificado A3 CNPJ. Pra mim. Daí tô precisando, Anderson, agora é um certificado A1 CPF. Agora é um certificado A1 CNPJ. Cara, tu pode ver quantas compras foram feitas sem força alguma. Sim. Só de vocês terem um produto e oferecer. E a questão da confiança também faz muita diferença. Não, eu já sei que aqui vai dar certo, não tem erro. É metade das objeções já vem deitado. Já vem deitado. Exatamente. Já vem deitadinho já. A mesma coisa é, por exemplo, o registro de marca. Muitas empresas acham que, querendo ou não, isso é cultural, achar que registrar uma marca são só grandes empresas que fazem. Porque é muito caro. A pessoa não sabe nem quanto é. Ela já botou essa barreira. Entende? Então, quando a gente fala, cara, registro de marca é muito menos do que tu imagina. É muito mais simples. Sabe? Licença ambiental, pensa, licença ambiental. Porque a gente acha, existe uma barreira cultural em cima desses serviços. E quando a gente desmistifica isso, né, existe uma sabe assim, sabe aquela historinha que as crianças fazem? Cara, não acredito, é sério que isso é simples? E o que vai acontecer? Tu pode fazer pra mim? Confiança de novo, entende? E estrategicamente isso aumenta ticket médio. Isso. Né? Então tu vai fazer mais upsell, cross-sell no mesmo cliente. E assim, e não é uma venda forçada. É porque eu já estou precisando disso. Né? Então vocês vão atendendo. Então eu gostei muito dessa questão de vocês de fazer esse hub, né? E ainda eu sei que tem muito mais coisas legais vindo aí. Tem. Né? Tem muitos spoilers aí, mas não posso dar muito spoiler dos outros, né? Os outros têm que dar spoilers deles mesmos aí. Então a inteligência empresarial, a gente entendeu que a gente poderia, além de rentabilizar, como a gente tem um negócio como qualquer outro, a gente precisa rentabilizar, precisa gerar lucros, deixar a empresa ativa e gerar lucros, né? Então, a gente vender mais para o mesmo seria mais fácil, mas como a gente é de cidade pequena, é intrínseco na gente ajudar as pessoas, sabe? Né? Também é a tua grande cidade lá também é assim, né? Minha metrópole de onde eu venho. Metrópole lá de São Bonifácio. Então, a gente entendeu que a gente pode fazer esse serviço, a gente pode rentabilizar e pode atender melhor o nosso cliente, por que não a gente fazer? Né? Claro, perfeito. Por que não a gente fazer? E a gente nunca pensou só no Anderson e na Mário. Não, a gente vai trazer a equipe junto. A nossa empresa de BPO financeiro, ela não é só o Anderson e a Mário. Ela é o Anderson, a Mário, o Marcos e a Fran. Porque eles estavam com a gente lá desde o início, nos apoiaram nos projetos que a gente precisava, estavam ali nas tomadas de decisão com a gente. A gente fez o partnership com eles nessa empresa. A gente doou um percentual da empresa para eles. Eu quero que tu explique um pouco mais o que é partnership assim, para o pessoal que está nos ouvindo, né? Isso. O partnership nada mais é do que você doar ou, né, em alguns casos, vender também um percentual da sua empresa para os colaboradores que estão ali na... Então eles se tornam sócios seus. Eles se tornam sócios da empresa. Anderson, por que isso? Um cara que é colaborador vai ser sócio da empresa, isso não vai atrapalhar. A estratégica, né, de vocês, né? A hora que ele sair não vai dar problema. Vai, né? Claro que vai. Mas a ideia é justamente essa. Mas a ideia é minimizar o problema, a gente preparar isso para minimizar o problema, né? Com isso, o que acontece? A gente consegue trazer o colaborador para o olhar de dono da empresa, porque isso não vai acontecer do dia para a noite. A gente prepara ele para isso, né? Os dois já eram líderes conosco lá na Sigmativa há muito tempo. Então a gente preparou eles para isso. Então quando eles vieram ser nossos partners lá, eles já estavam preparados, eles já tinham a visão de dono. Foi só um reconhecimento. Foi só um reconhecimento. Então com isso a gente acaba agregando valor para aquele colaborador. A gente deixa ele preparado para gerir o negócio enquanto a gente não está. Porque né, todo mundo fala... E faz você pensar, e abre um leque de tu pensar no negócio de outra forma também, para outros rumos também. Com certeza. A Mari ganhou mais tempo para pensar em novos negócios, o Anderson ganhou mais tempo para ir atrás de outras oportunidades. E o escritório roda no mesmo sistema Sigmativa. E não precisa estar os donos lá para olhar. Foi a nossa primeira... estão, né? A nossa primeira férias de 7 dias foi recentemente, né, Mari? Sempre as outras foram menores, mas a gente ficou 7 dias fora e a gente, né, foi bem legal a gente receber mensagens de clientes falando assim, que legal, cara, tu merece essas férias.
né? Enquanto eu já vi outros contadores dizendo que tem clientes deles que xingam quando eles não estão no escritório. Pense só. E eu quero também que tu conte, Anderson, como é que foi a história do segundo escritório. Vocês contaram a compra do primeiro, né? Isso, é. Então, teve um churrasco que a gente foi lá, e daí o Anderson olhou pra mim, comprei mais um escritório. Eu sei, como é que é isso, Anderson? Eu devia ter uma história, comprei mais um escritório. De novo, vem para aquela história. Vou deixar o Anderson contar já, mas eu quero fazer um adendo aí. Essa eu também quero fazer parte, né? Antes da compra do segundo escritório, né? Então a gente tinha a Insercom, tinha a COP, que era a nossa empresa de PPO financeiro, e tinha a Priority, que era lá em Garopaba. Então a gente estava fazendo uma força enorme para as 3 marcas ficarem em evidência. Foi onde a gente decidiu, um pouco antes do nosso planejamento estratégico, na verdade, né? A gente, por reunião, decidiu, a gente está fazendo um esforço enorme, 3 marcas, eu acho que a gente precisa unir isso tudo. A gente precisa entender que agora existe a história da Insercom, que veio enraizada lá, né? Veio lá dos outros antigos proprietários. A COP, ela cresceu um DNA mais novo, né? Uma coisa mais... Com uma ideia um pouco mais nova. A Priority já existia, estava enraizado também lá, né? Com o Ednei. E então a gente entendeu, poxa, eu acho que está na hora de a gente ter a nossa marca própria, né? Está na hora, vamos. Então onde a gente decidiu fazer o rebranding da marca, final de 2021 ali. Uma dica que eu dou para quem está nos assistindo, em que em algum momento possa ter que fazer um rebranding de marca, não procure fazer sozinho. É horrível essa situação. É verdade. Eu lembro que sentou eu, a Mari, o Marcos e a Fran, não lembro se a Luana estava nessa época, eu acho que não, né? A Luana não estava. A gente sentou, eu lembro que foi início de tarde, a gente saiu 10 horas da noite, com a cabeça assim explodindo, e a gente não achou um nome que a gente olhasse pro outro assim, eu acho que esse dá. Esse mal menos. Eu acho que esse dá. E era muito superficial aquilo sozinho, né? Porque a gente simplesmente estava buscando um nome, a gente não entendia a essência que vem por trás do nome. Tinha que ter por trás do nome. Então, quando eles começaram um processo com a gente, eles começaram de trás para frente. Peraí, quais são as referências? O que vocês gostam? Qual é a essência de vocês? As perguntas que movem o mundo. Isso aí. Né? Não é as respostas. Exatamente. Então, cara, quando o nome surgiu pra gente, ele veio com uma força que a marca... É esse, pronto. Assim, falar o nome Sigmativa hoje é falar da nossa história. Foi bem forte. E eu lembro que a gente ficou daí, mais uma vez, aquela questão. Quando a gente precisa fazer alguma coisa, a gente não consegue, vamos procurar uma ajuda, porque esse caminho vai ser mais fácil. Apoio externo. Então a gente procurou um apoio externo, era um parceiro nosso. Eu disse, não, eu tenho esse projeto abraçado com vocês, porque eu conheço vocês, eu sou cliente de vocês, eu sei que vocês precisam e eu sei esse valor que eu posso agregar nesse sentido, né? Daí eu lembro que a gente ficou ali uns 15 dias e tal, ele fez um onboarding com a gente, com várias perguntas, a gente respondeu o que a gente não queria, não queremos nome em inglês. Não vem com isso aqui, né? Não. Então ele já tinha ali uma raiz ali do que ele precisava. Eu e a Mari, a gente estava indo para um passeio, ele mandou um áudio, achei nome para vocês, o nome é a cara de vocês, tá tudo certo, o nome é Sigmativa. Eu e a Mari olhamos um pro outro, fizemos aquela carinha assim. Será, né? Cara, abandona, outro, esse não dá. Daí ele assim, não, esse é o nome de vocês, ele afirmou isso pra gente, esse é o nome ele de convenceu você aqui. Deixa eu mandar um áudio explicando. Ele mandou um áudio com 4 minutos. Mandou um podcast. Cabra. Na época ainda não dava pra colocar acelerar, não dava pra acelerar. A gente teve que escutar, mas a gente colocou no carro e foi escutando. E ele contou toda a história dentro do nome Sigmativa, né? Então, Sigma significa soma, né? E ativa, a maneira proativa e o ativo da empresa estar ativa. Crescimento, olhar para frente. Daí ele explicou isso tudo pausadamente. Eu olhei para a Mara, olhamos um para o outro. Esse o nome. Então daí a gente fez um processo ali entre outubro de 2021 a 31 de dezembro, que
1º de janeiro a gente fez a virada de marca, né? Os contadores, né, cara, são impecáveis no contábil, né? Impecáveis. Então, a gente também preparou todo esse projeto também para a equipe interna. Então, antes de a gente lançar para o nosso cliente, para a comunidade, a gente preparou a nossa equipe interna também. E foi um momento bem legal, né, Maria? Porque nós, 4 gestores, a gente sabia o nome, a gente decidiu aquele nome, né? Quando a gente foi falar para os gestores, na verdade, a gente já fez o momento, né? Então, de novo, a Alice estava presente conosco. Efeito evento. Então, a gente dali fez um marco. Eu e o Anderson tínhamos ouvido o nome no carro, eu e ele. Os outros gestores não sabiam. Então, eu disse, é o momento. Nós vamos mostrar a marca para eles, porque eles sabiam do nome, mas a marca eles não tinham visto. E aí eu disse, nesse momento a gente vai desenhar os nossos próximos 7 anos. Puxa, o pessoal é audacioso, tá vendo? Ali, naquele momento, a gente colocou o que nós queremos continuar, que vem das marcas antigas, o que nós não queremos mais, e o que a gente não queria mais, a gente rasgou a folha e queimou. E? Dali pra frente, continuou o que a gente queria que perpetuasse e o que a gente queria que melhorasse. E o nosso roadmap dos próximos 7 anos. Tá vendo, né? Por coincidências estão crescendo no nível que eles crescem. Pura coincidência. A tal da sorte, A né? tal da sorte. E aí sim, depois desse momento, aí a gente, não, peraí. Vamos comprar mais uma empresa. Vamos comprar mais uma empresa. Gostei. Ó, agora que a marca está definida, vamos comprar mais uma. Eu já tenho fama de comprador compulsivo de escritório. Mas... Nesse roadmap foi que surgiu a ideia de termos 5 sedes diferentes. Puxa, para quem veio de Paulo Lopes. Né? A gente já tinha uma a mais, e aí, acho que o quê? Menos de um ano depois desse processo de rebranding, que a gente mudou todas as marcas, que nós trocamos tudo, fizemos um momento para os colaboradores, depois fizemos para os clientes, escrevi uma cartinha de próprio punho, fui mandando, preparamos uma sacola, brindes com a nova marca, entregamos em dezembro para todos os clientes. Foi ali que todo mundo ficou conhecendo. Gravamos um vídeo do momento que aconteceu dentro do escritório com os colaboradores, né? Esse vídeo foi enviado para os clientes também, para eles entenderem o que tinha acontecido. Um vídeo com a explicação da marca. Cara, foi super positivo. A gente tinha 8 anos de Insercom e se tu me disser agora que alguém chama o escritório de Insercom... Não chama mais. Foi uma facilidade, né? Que eu acabei acabando com a minha dupla personalidade, né? Que existia o Anderson e existia o Emerson, né? Por causa o Emerson. Todo mundo chamava de Emerson. Não, essa história de nome errado é muito engraçada. É muito engraçado, né? Até uma colaboradora uma vez tinha acabado de entrar, alguém ligou para falar com o Anderson. Ela assim, não existe nenhum Anderson aqui. É só Emerson. Quer falar com o Emerson? Aqui nós tínhamos uma pessoa que fazia limpeza no escritório, ela me chamou durante 2 anos de seu Almir. E daí eles assim, tu não te incomoda de me chamar de seu Almir? Eu falei, claro que não, ela tá limpando o escritório, fazendo tudo certo, pode me chamar do que quiser. Era o que o Anderson dizia também, ó, Anderson ou Emerson tá tudo certo, eu sei que é eu. Pagando o boleto, né, cara, deu tudo certo. Então, né, nesse rebranding aí, a gente, graças a Deus, teve um sucesso bem grande com essa virada de chave, com esse rebrand da marca, trazer a nova marca. Como a Mari falou, hoje a Sigmativo já está enraizada, né? Até recentemente a gente estava numa reunião falando sobre um rebrand de uma marca de um colega contador e um colega lá da Bahia me disse, olha, alguém de vocês lembra da Insercom? Faz 1 ano que a Insercom deixou de existir. Parece que a Sigmativo já está com a gente desde que a gente conheceu o Anderson. Porque eles fizeram um rebrand de marca de uma maneira tranquila, suave, né? A gente não... Tudo que a gente precisa gastar energia, precisa impor energia para que as coisas aconteçam, para que os nossos projetos aconteçam, né? Mas a gente tem que também ter a tranquilidade. Eu acho que tem muitas reuniões que muitos clientes nossos preferem que eu e a Mari estejam juntos, que a gente tenha o equilíbrio, né? Eu sou muita energia, eu sou muito... E a Mari é tranquila, calma, respira, vamos... Tá, vamos ver aqui, vamos ver isso, né? Estratégia. Então, e ali veio também o nome inteligência empresarial. É um fato que a gente disse lá no onboard, lá com o nosso parceiro, a gente disse, a gente não quer um nome contabilidade. Que a gente não é mais contabilidade. É commodity, contabilidade é commodity, né? É um modo de diferenciação. E não no sentido só de ter no nome. A gente já não era mais só contabilidade, né? Por isso veio o nome inteligência empresarial. Também a gente fez uma pesquisa bem complexa, usamos
vários colegas, fiz uma pesquisa entre outros contadores, né? Para que a gente pudesse ser assertivo, né? Então, a inteligência empresarial nasceu daí. A gente tem um hub de soluções para os nossos clientes, onde tudo que o empreendedor precisa para ele ter o seu empreender tranquilo, ele encontra em um só lugar, que é dentro da Sigmativa. E ali ele vai ter todo esse apoio para que ele possa cuidar da atividade da empresa dele, né? Como a gente estava falando, o engenheiro, ele é expert lá na atividade dele. Mas se o Ademir não delegasse o BPO financeiro para a Sigmativa, por exemplo, o Ademir estaria lá fazendo o financeiro da empresa dele, uma atividade que ele vai gastar muito menos que a hora produtiva dele, né? A gente vinha conversando isso lá em São Paulo, né? No evento que a gente participou. A gente precisa ter a nossa hora produtiva para fazer a empresa ativa, para fazer a empresa crescer, para a empresa dar lucro. Porque a gente pode delegar, sente confiança, claro, precisa ter confiança, porque abrir o financeiro de uma empresa é diferente de contratar um contador. Perfeito. Né? Você bem sabe disso, porque a contabilidade é algo que ela atende requisitos impostos, né? Não, eu falo de imposto porque você é obrigado a ter um contador. Seja a Sigmativa, seja outro. É um requisito legal. É um requisito legal, você precisa. Enquanto o BPO financeiro, não. Isso não é obrigatório ter. Porém, quando a gente tem, a gente tira uma carga do empresário das costas dele e faz com que ele foque no projeto dele, da empresa dele e consiga crescer. Né? Eu acho que essa mistura, contabilidade, BPO financeiro, certificação digital, consultoria, treinamento, registro de marca, tudo isso que tem dentro da Sigmativa deixa o empreendedor mais tranquilo, porque ele sabe o que ele precisa, ele pode encontrar lá e várias desses produtos é algo que a gente está tirando das costas dele, da cabeça dele, deixando ele dormir mais tranquilo. Né? Porque a partir do momento que o empresário tem o seu negócio, que ele vê que ele está crescendo, que é o sonho de todo empresário, né? Que o negócio dele cresça, mas que ele consegue dormir tranquilo, aí a gente chega no vencemos na vida. No vencemos na vida, né? E o que eu acho muito interessante é que tu começa a atrair pessoas com a mesma mentalidade, né? Claro. Então, quando eu falo que o Anderson e a Mari, eles são muito humildes, né? Eles são mesmo, porque, poxa, olha só, compraram um escritório de contabilidade, hoje ele fatura 3 vezes mais do que foi o valor de compra. Compraram mais um escritório de contabilidade, daí compraram o segundo escritório de contabilidade. E me conte uma história também, que poucas pessoas sabem, mas eles colocaram um stand no Empreende Brasil, que é o maior evento de empreendedorismo, né, praticamente da América Latina. Isso aí. Daí eu pensei, cara, que orgulho eu tenho de trabalhar com um pessoal assim, né? Então, como foi essa decisão de assim, colocar um stand no Empreende Brasil? Olha o pessoal audacioso aqui. E eu vou dizer que a audácia é toda do Anderson. Ele joga a ideia pra ti e sai correndo. A ideia de ser amarelo. Olha que boa ideia, Mari. É bem assim, a audácia vem dele e ele diz assim, agora estrutura. Ó, meu amor, que boa ideia, pode fazer. O Empreende Brasil, lá no início do podcast, foi o evento onde que nós participamos. E que fez a virada de chave para mim. Fez a nossa virada de chave, lá em 2016. Então a gente já vem desde 2016 acompanhando o Empreende Brasil. Né? E a gente sempre tinha essa vontade de estar em algum lugar onde a gente pudesse expor a nossa marca, onde mais pessoas pudessem conhecer, né, as nossas marcas. Porém, culturalmente, talvez ainda seja da pessoa, né? Acho que a gente nunca pode chegar em algum lugar. Né? Acho que até culturalmente do setor, sabe? Né? Qual a pessoa que trabalha com contabilidade, inteligência empresarial, por que eu vou no Empreende Brasil? As pessoas já têm contador lá. Sim. Né? Já tem essa... Então, ano passado, né, em 2022, a gente foi no evento, primeira vez a gente levou os nossos líderes no evento, a gente estava em 5 pessoas lá. E eu fiquei incomodado, cara. 6 mil pessoas, 6 mil empresários ou pessoas ligadas à empresa. Com desejo de empreender, né? Com vários stands lá e nenhuma contabilidade. Daí eu disse... Sabe pescar em aquário? Ano que vem a gente vai estar aqui. Olha só que o cara me larga, velho. Jogou, né? Ano que vem nós vamos estar aqui. E ele saiu de lá falando isso. A gente já saiu no carro, eu acho que antes de chegar em Palhoça, foi ali em São José, ali no Andou 10 km. Andou 10 km e já tinha avisado para eles. A gente vai estar no Empreende Brasil ano que vem. E eu já vou fazer o primeiro contato.
Então, já startou. no mesmo dia eu startei um contato que pudesse me ligar a alguém de Empreende Brasil. Então, a Sigmativa foi o primeiro stand fechado pelo Empreende Brasil já em junho de 2022. A gente já tinha fechado em junho de 2022. Acabou e o evento tinha acontecido 30 e 31 de maio. Não, toda vez que eu encontro o Anderson, eu vou falar pra você, Ademir, tem que falar um negocinho pra você. Né? Eu comprei uma empresa, eu coloquei um stand, no stand do Empreende Brasil, e isso, vou ser bem sério, tá? Isso me motiva a ter uma empresa melhor também. E daí, ano passado, eu fui na Fiesc, no Prêmio Excelência C, fui na cerimônia de entrega lá, e daí, novamente, a Alice falou, não, Ademir, acho que nenhuma empresa da parte ambiental ganhou esse prêmio. Eu pensei, serei o primeiro. Gostei disso. Não vou dizer que ser audacioso assim, vou ser o primeiro, vou ganhar. Sim. Mas, cara, participar, ter execução. E ter o conhecimento para continuar. Ter o projeto. Como eu falei assim, lança a ideia, mas pô, a equipe abraçou, todo mundo foi, né? Então, para te ver como que o meio ele te molda. Então, com certeza. Então, ver vocês lá no Empreende Brasil, né? Poxa, eu tava lá, fiquei mais tempo tomando café, conversando com vocês no evento lá do que vendo as palestras lá. E assim, foi até interessante pra gente, porque tem uma menina que cuidava da organização que ela segue e olha as nossas postagens até hoje, e ela disse, Mari, o stand que mais tinha movimento era o de vocês. O stand que a gente sempre tinha pessoas conversando, sempre tinha pessoas atendendo, era o de vocês. E era incrível ver como vocês não conseguiam nem prestar atenção quando eu estava passando aqui ao redor, porque vocês estavam concentrados fazendo aquilo que vocês mais gostam de fazer. E, de fato, eu digo que a gente é apaixonado por aquilo que a gente faz. Não, e foi muito engraçado. E outra coisa que eu vejo que vocês quebraram paradigmas, né? Até vi uma postagem, tu abrindo um CNPJ no Amapá. Né? Tipo, poxa, o contador de Paulo Lopes abrindo um CNPJ no Amapá. Então, é isso que eu vejo vocês. Isso realmente é muito fácil de falar, atende todo o Brasil. Falar uma coisa. Isso. Mas realmente atender. Acontecer, né? Fazer acontecer. Então, eu até vejo parceiros da Berlim, você tem em Sinop, tem clientes, né, que foram. Isso. Mato Grosso. Então, E daí se encontraram pessoas de Sinop lá no Empreende Brasil, cara. Daí as coisas vão se ligando, vão se montando, sim. Cara. E a gente percebe o quanto o mundo é pequeno. Né? Não é só Paulo Lopes. Não, a gente vai fazer eu e o Anderson temos um projeto de lei que vamos fazer um túnel entre Paulo Lopes e São Bonifácio. Vai ficar gravado ali, a gente vai. Agora eles assumiram publicamente o compromisso de criar um túnel entre Paulo Lopes. Terminando ali a questão do Empreende, então foi disruptivo para nós também, porque foi um desafio, porque assim como também na engenharia você tem um processo diferente, mas a maioria dos contadores, eles trabalham com a indicação. O cliente vem, o fulano lá me indicou. Mas é muito mais fácil eu vender para ele. Agora eu vou estar no evento, a minha marca está lá, vai vir uma pessoa totalmente estranha e eu tenho que captar ela, fazer a retenção, conversar, explicar o que é inteligência empresarial, marcar uma próxima reunião. Então foi um desafio para nós como pessoa também, né? Porque a gente precisou tirar de dentro de nós o método vendedor, né? Evoluir, né? Então, o que acontece, né? Então, eu converso antes com o Anderson, cara, às vezes a pessoa me fala assim, nossa, meu contador é ruim. Eu falei, cara, eu tenho um contador bom para você. Entende de DOF. Entende de DOF, né? Então, e é difícil. Assim, sim. O que acontece? A Berlim, ela tem uma expertise muito grande em IBAMA. E mexer em IBAMA já é uma raridade, né? E daí tu vai lá e mexer no sistema DOF, que é um subitem do IBAMA. É mais raro ainda. Então, para o engenheiro saber isso já é raro. Um escritório de contabilidade é menos ainda. É menos ainda. Menos ainda. E aqui a gente, né, linkar essa tua fala, que às vezes, né, muitos clientes, eles acham que o contador pode fazer tudo, né, Ademir? Nossa, essa é a máxima. Né? Tem cliente que acha que o meu pior inimigo hoje no processo comercial é o contador. Né? São vocês, não vocês, brincadeira. Mas porque meu contador tá vendo. Meu contador faz a minha DOF, meu contador faz o meu alvará, tira a minha licença, mas... Ele nem sabe o que tá fazendo. Em muitos casos... E daí a gente não fala só na parte ambiental, são vários outros... Corpo de bombeiros. Várias outras situações que tem que ser o contador que faz, né? Empresas técnicas, né? Que tem coisas que... Poxa, tu que é daquele conselho, né? Que tu faz parte daquele mundo
tu sabe que existe. Mas a gente, enquanto contabilidade, a gente sabe fazer a parte contábil da tua empresa. Perfeito. Não as regras específicas do teu negócio. Negócio, né? Entende? Então eu vejo que essa parte ambiental, de engenharia ambiental, de licença ambiental, enfim, ela entra muito nisso. É específico para as madeireiras, por exemplo, enfim, outras tantas empresas que precisam de licença. Mas a gente, enquanto contabilidade, não está apto a fazer isso. E assim como pede ajuda para fazer um rebranding de marca, tem que pedir ajuda para fazer. Sim, é a mesma coisa que eu licenciamento de vou lá e forma correta, calcular o imposto da outra empresa. Tipo, não tem É. nada a ver, cara. Exatamente, bem isso. Isso é um desafio, a gente dá essa dica para os empreendedores, é que vocês procurem ter, dentro do que vocês precisam nos seus negócios, ter as pessoas certas para isso, né? Porque é um risco também para eles. Muitos não sabem, né? Muitos empreendedores não sabem que precisam ter uma licença ambiental ou ter uma dispensa de licença ambiental, né? E a gente falando um pouco mais na tua área, né? Mais várias outras questões. E outros sabem que precisa ter, mas o meu contador faz. Mas o meu contador faz bem? Ele está fazendo correto? Está fazendo correto? Uma coisa que acontece muito aqui, quando a gente fala nessa frase, né? Então, contadores às vezes fazendo cadastros de IBAMA. Cara, preenche uma informação errada ali, gera uma multa de 25 mil. Isso. Uma brincadeirinha ali, tipo, um dado errado. E o que vai acontecer? Vai desgastar a relação entre cliente e o contador. Que no fim não tinha responsabilidade de fazer isso. O meu contador fez errado, mas ele nem tinha essa responsabilidade para fazer, né? O contador, a raiz da contabilidade é a própria contabilidade. Aos poucos, né, a sociedade foi empurrando para o contador, também como para o engenheiro, várias outras responsabilidades. Então, o fiscal é um braço que foi colocado na contabilidade. O departamento pessoal não deveria ser um contador que deveria fazer. Mas essa nem colocado. Eu sabia. Isso, você sabia? A gente é contador, a gente faz contabilidade. Débito e crédito. A nossa raiz é contabilidade. Mas foi colocado ali o braço fiscal, foi colocado o braço de departamento pessoal e várias outras que foram absorvendo. Assim como a gente hoje tem um hub de soluções, são mais braços que a gente trouxe para dentro da contabilidade, querendo ou não. Né? Então, lá no começo, só se fazia débito e crédito, só isso. Eu quando criança, assim, meu pai sempre teve empresa, né? Então, eu tinha lá em casa guardado um livro contábil da empresa do meu pai. Na sede da Sigmativa a gente vai colocar ele. É verdade. A gente tem um livro lá guardado. Um livro de escrito 1987, eu acho, né? E se dizia que contador tinha que ter letra de contador, porque ele escrevia no livro. Que ano é o livro? Eu acho que é 1987, né? O ano que eu nasci. Nossa. Eu, quando comecei a Berlim, eu anotava tudo no papel, então eu tava fazendo um método de 1987, né? Até conhecer vocês. Ainda bem que evoluiu, né? Ainda bem que eu percebi que minha letra era feia, né, cara? Então, né, voltando ao assunto da questão ali de trazer esses braços para o contador, então nós, como empresa, a gente sempre procurou muito ajudar nossos clientes. A gente já fez muita coisa para cliente. Eu lembro, falando da história da DOF, eu lembro que uma vez a gente foi passear, a gente estava na Argentina, numa sexta-feira, 10 horas da noite. Um cliente me ligou. Preciso liberar a carga de madeira. Preciso liberar uma carga, o caminhão está lá tá na madeireira, lá no norte. Eu preciso que tu dê o aceite lá para que ele comece a viagem já hoje. Na Argentina. Impossível, eu estou aqui na Argentina, sexta-feira, quase 10 horas da noite. Nessa época a gente não levava notebook. Ainda bem, eu ainda faço erro, ainda cometo esse erro. Então, tem que ser um certificado A3, como você sabe, para liberar a DOF. Como é que a gente vai fazer isso? Assim, cara, eu consigo te ajudar amanhã. Na época a França trabalhava com a gente. No sábado lá, eu peço para ele lá fazer essa liberação para ti, mas... Hoje, sem chance, né? É impossível, né? Então, né, são várias histórias aí que a gente acaba trazendo, mas a gente sempre no intuito de ajudar, né? Porque a gente simplesmente poderia dizer, cara, sexta-feira, 10 horas da noite, segunda é que a gente trabalha, segunda a gente resolve. Mas não, a gente sempre procurou ajudar os clientes, fez muitas coisas que não eram da nossa competência. Hoje a gente ainda faz, né? A gente hoje é considerada uma contabilidade com equipe um pouco mais inchada, porque a gente gosta de ajudar o cliente. Eu não vou me sentir bem quando o Ademir ou qualquer outro empreendedor ligue lá para a Sigmativa, precisa de uma ajuda e eu pelo menos não dar um norte para ele. Um direcionamento. Direcionamento, né? Então,
eu acho que não faria sentido a gente estar nesse mundo, né, do empreendedorismo, principalmente na nossa área de contabilidade. Eu acho que da mesma forma é a Berlim com os clientes dela, né? A pessoa, um cliente teu te liga para falar sobre alguma situação de madeira, alguma coisa que você pode ser que sabe ou domine pouco aquele assunto, ou domine bastante e você não conseguir ajudar. Eu acho que não faz sentido a gente estar aqui, né, prestando esse serviço e ter como cliente. Então, por isso que a gente trabalha sempre no intuito de ajudar. Mas é sempre bom ter as pessoas certas para fazer o trabalho certo, né? E agora eu quero defender o Anderson. Né? Os homens sempre se defendem. A Mari fica falando que o Anderson tem ideia, mas tem mais um CNPJ novo aqui, né, do nosso lado, né? Então, tem a Sigmativa Treinamentos. É verdade. Mari, me explique isso, Mari. Me explique um pouco melhor. De onde surgiu a Sigmativa Treinamentos? Quem participa desse projeto? Qual é o objetivo, o sonho maior, né? Eu gosto muito de uma frase que a empresa da Sigmativa Treinamentos fala, que tem a quarta sócia, né? Então eu quero que fale da sua... o Anderson que é só empreendedor, que é a ideia do Anderson, então me conte essa sua ideia também, aí, esse novo projeto aí. Então, a gente veio nessa... Eles têm mais esse projeto, né? Mais esse. Vocês já perceberam quantos projetos ele tem? Né? Eles têm 1, 2, 3, 4 CNPJs, compra um escritório, vamos abrir mais uma empresa de treinamentos. Conte-me mais sobre isso. Venda seu peixe aí para quem está perdido na inteligência empresarial. Então, com base no aprendizado dos últimos 10 anos, né, com a convivência nesse ecossistema de empresas, a gente começa a perceber que algumas questões são comuns para todas as empresas. E por já ter passado por isso, a gente sabe quais, como por exemplo, tratar, assim, tipo, né? Essa questão da gestão, de dar um direcionamento, né? Recentemente teve um cliente meu que eu comecei a trabalhar com eles. Ele veio porque achava que não tinha gestão, mas quando eu comecei a fazer os primeiros encontros na empresa, eu disse, espera aí, não tem gestão, mas muito menos comunicação. Tu acha que teu problema é a gestão, mas nem a comunicação tu tens ainda. Não acontecia, tá? Os sócios estiveram prestes a separar a sociedade porque eles não conversavam. Sabe assim, uma coisa que deveriam, tu acha né? Se que não se conversa, eu acho que até o melhor. Entende? É uma coisa que assim, eu não consigo imaginar. Como é que duas pessoas trabalham juntas e não se conversam? E não se falam? Tem uma empresa de sucesso, exatamente, uma baita expansão. A empresa deles não é tão antiga, é recente, mas tem uma expansão. Tem 7 anos de história. 7 anos de história e uma expansão incrível. E o pau quebrando. Imagina se eles conversassem. Imagina se eles conversassem. Exatamente. E aí foi com base na minha expertise, né, de vivência mesmo entre as empresas, é isso que eu gosto de compartilhar, né? A gente até conversava aqui um pouco antes de iniciar o podcast, que a Mari não se prepara para ir dar uma consultoria, porque tá aqui dentro o que eu sei fazer. Entende? Não é que eu não sei ferramenta, não é que eu vá em busca de coisas novas. Já se preparou por 10 anos, né? Entende? Aí é que tá. Mas o que eu digo a tal da sorte. O que faz diferença pro cliente, não sou a melhor de todas, também não é nesse sentido. Mas eu tô sempre aprendendo, e sempre você buscando tá fazendo coisas a diferença novas, para eles, né? E eu tô mostrando através de formas simples, que é possível fazer. Eu não quero dificultar, eu não quero passar ferramenta, eu não quero dizer que aquilo é muito difícil de fazer, por isso que eu tô lá. Não, peraí. São problemas simples que existem na tua empresa que, corrigindo isso aqui, mudando a postura do empresário, a empresa muda. E essa foi a origem da Sigmativa Treinamentos, foi. Então. E aí a gente se aliou à nossa mentora, a Alice. E ela tem uma bagagem de muita muito estrutura, tempo de consultoria, né? Muito tempo de consultoria, e eu venho com a parte de ter a prática disso. Então a nossa principal junção foi nesse sentido. Trabalhando em conjunto, a gente consegue treinamentos, tanto práticos quanto teóricos, em relação à gestão das empresas. E aí é com base nisso que surgiu a Sigmativa Treinamentos. Mais um projeto. Eu vou gravar um podcast daqui a um ano e vamos ver quantos novos projetos tu vai falar daqui a um ano com esse pessoal. Né? Esse pessoal é super motivado. É isso. E né, na Treinamentos, eu não me envolvo na Treinamentos. Nessa não. Não estou envolvido, né? Mas mais uma vez... diretamente não está envolvido. É verdade. A gente trouxe as pessoas certas para cumprirem as atividades certas, né? Tem a Mari, tem a Alice, tem a Flaviane, que é sócia também na Treinamentos, né? Então são pessoas certas no lugar certo para fazer essa atividade, né? Então toda a parte de treinamento a gente dá para clientes, para não clientes também, né?
E a consultoria é algo mais pessoal, então a Alice faz consultoria, conforme o métier de cada um. Conforme o métier de cada um, a Flaviane faz a consultoria dela, a Mariane faz a consultoria dela, conforme a sua expertise, né? Então a gente, entendendo dessa forma, percebendo que muitos começam a empreender, né? Aqui no Brasil é cultural isso, eles não se preparam para empreender, não. Né? A gente não nasce lá de berço que vai empreender e nem preparam a gente para empreender, né? Diferente em alguns outros países, eles preparam as pessoas para empreender, né? Então, e muitas vezes empreendem por necessidade. A pandemia foi muito disso, né? Marco, então, né? Foi um grande marco nesse sentido. E a pessoa sabe fazer o que ela aprendeu a fazer, o que ela está empreendendo. Mas ela não aprendeu sobre gestão, ela não aprendeu sobre financeiro, ela não aprendeu a lidar com pessoas, né? Hoje fala-se muito, né, nessa questão de pessoas, né? Para quem é empreendedor, que procura informação, a gente fala muito sobre pessoas e realmente a pessoa é um dos ativos importantes gargalo, da é um empresa, ativo e um gargalo. Né? Então, reter pessoas através do partnership, então é usar estratégias corretas para que esses gargalos eles acabam, né, se abrindo e tu consiga fazer a tua gestão, né? Então, o treinamento veio por isso, para a gente ajudar aos empreendedores. Anderson, minha empresa é pequena, eu sou um MEI, estou começando agora uma empresa, mas eu acho que eu não posso ter um treinamento aqui. Claro que pode. Claro que pode, né? E vai encurtar um tamanho gigante, sabe? E eu falo para Mário, eu acho que eu já falei para ti, imagine se a gente tivesse essa gestão desde lá de 2013. Sim. A diferença... Hoje, nós estamos em 2023, a gente ainda sente reflexo de não estar preparado desde o início. Perfeito. Sente reflexo E quanto maior fica, mais difícil fica também. Sim. Mais difícil fica. Crescer dói, né? Crescer não é tão facilzinho, né? Não é tão tem fácil gente que critica essa frase, mas eu gosto muito dela. Cresce e organiza, cresce e organiza. Sim, é um passo muito, muito importante. Porque se tu preparar para te crescer, tu vai perder muito tempo se preparando e tu tá deixando de crescer. E o crescer é aquilo que a gente falou, a gente precisa de dinheiro, a empresa precisa gerar lucro para a gente poder contratar, então é aquela questão. Quando tu começa a crescer exponencialmente, a empresa vai desorganizar. Vai. A gente recebeu, vindo de São Paulo, a gente recebeu um questionamento. Vocês estão preparados para dobrar a tua empresa em pouco tempo? Perfeito. Tomamos como meta, esse é o problema. E daí tu começa a pensar sobre isso, né? No nosso planejamento estratégico da Berlim, eu faço 3 perguntas, né? Essa aí é consultoria grátis. Então, a primeira pergunta eu faço, se acontecesse uma crise e o nosso faturamento caísse por 50%, e o que eu faço? Eu faço que cada setor, por exemplo, o marketing, ele responda como cabeça de financeiro, né? E o financeiro responda como cabeça de marketing, para ver do outro lado, né? E daí a segunda pergunta eu faço assim, e se o Ademir não estivesse aqui amanhã? Né? Então, por quê? Uma coisa é tu pensar na solução quando tem vocês, tem os donos, né? Uhum. E o terceiro cenário eu faço assim, e se a gente tivesse todo o dinheiro do mundo? Se dinheiro não fosse problema, o que você faria? E o mais engraçado disso, que nesse último cenário a pessoa olha para mim e fala assim, nossa, mas isso aqui eu nem preciso de dinheiro para fazer. Então por que não está fazendo? Mas trazer para a consciência esses cenários, né? Então, a pergunta que vocês fizeram agora, eu vou ficar pensando também. Passaram a bola pro meu lado. Né? A gente tem capacidade de dobrar em pouco tempo? Poxa, uma boa pergunta. Já dobrou. A gente teve várias vezes que a gente dobrou de tamanho já nesse que a gente percorreu aqui. Mas será que a gente tem a capacidade de dobrar agora? Novamente? E dentro de que já foi conversado aqui, né? De tocar esse assunto, né? Vou contar um spoiler aqui. A gente tem a possibilidade de dobrar a Sigmativa nos próximos meses. Quarto escritório. Eu falei, nem deu tempo. Já tava premonição. Mas aí a gente está pensando de forma estratégica. Claro, nós estamos parando antes de fazer uma compra, né? Fazendo contas em relação a isso. Espera aí. Se até aqui nós somos estratégicos, daqui para frente a gente tem que ser mais estratégico. Por quê, né? Quando a gente começa a crescer, as responsabilidades crescem. Sim. Né? A gente ouve muito falar, né?